A gente veio de uma série de 3 mensagens falando sobre a cultura da mesa, e eu quero compartilhar uma mensagem hoje com você que se chama Cornerstone, e mais uma vez fala daquilo que é a construção da nossa identidade como igreja. Então, a gente não quer ser melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém, mas nós temos uma convicção que Deus tem sim para nós uma identidade, como uma família espiritual. Nós não somos melhores que ninguém, não somos piores também, mas nós sabemos quem nós somos. É claro que essa identidade ela continua sendo formada e reformada sempre, mas eu quero compartilhar algo com você que faz parte daquilo que é o nosso DNA como família espiritual. Glória a Deus pelas famílias que são diferentes de nós. Nós queremos receber delas, aprender com elas e queremos servir as outras famílias também. Abra comigo em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. Lucas faz aqui um resumo daquilo que era a igreja primitiva. Então, quando a gente lê Atos, é um livro tão incrível, mas nesse texto breve, a verdade é que Lucas faz aqui um resumo de como a igreja primitiva vivia e se movia. E ele diz assim, a partir do versículo 42: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Queridos, uma das coisas mais importantes que eu acredito que Jesus quer nos mostrar nesses dias, que são dias sim de mudança, são dias de transformação. Eu acho que o mundo nunca mais vai ser o mesmo, a igreja nunca mais vai ser a mesma, e eu acredito que uma das coisas mais importantes que Jesus quer nos mostrar nesses dias é justamente qual é o conceito dele de igreja, quais são as coisas que nós nos esquecemos e a gente precisa voltar. A verdade é que Deus não está trazendo talvez algo novo, mas está nos fazendo voltar à essência. Antes de consumar a sua obra na cruz, e é muito interessante ver que Jesus ele não fundou uma igreja, mas ele estabeleceu uma família espiritual, ele estabeleceu 12 discípulos, com os quais ele conviveu como família, e antes de morrer, consumar sua obra na cruz e ressuscitar, Jesus dá alguns indícios para os discípulos daquilo que ele queria construir através da vida deles. Então eu quero que você abra rapidamente comigo em João capítulo 2, Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 18, a palavra do Senhor diz assim: o que você está fazendo? Questionaram os líderes judeus. Que sinal você nos mostra para comprovar que tem autoridade para isso? Então aqui os líderes judaicos estavam questionando a autoridade de Jesus. E ele diz: pois bem, respondeu Jesus, destruam esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Eles disseram: foram necessários 46 anos para reconstruir esse templo e você o reconstruirá em 3 dias. Mas quando Jesus disse esse templo, estava se referindo ao seu próprio corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito e creram nas Escrituras e em suas palavras. Então, quando Jesus disse essas palavras, ele estava perto do templo. Esse templo aqui não era o templo que foi construído por Salomão, a gente falou sobre isso nesse outro dia, mas foi o templo que foi reconstruído pelo rei Herodes. E esse templo levou 46 anos para ser construído. E quando Jesus fala isso, que esses mestres, hebreus falaram, foi: esse cara está louco, a gente levou 46 anos para reconstruir o templo, meio século, e ele está dizendo que vai destruir e reconstruir em 3 dias. Então por quê? Porque havia um lugar de adoração em Israel, e esse lugar
era no templo. Agora, quando Jesus diz isso, ele está dando o primeiro sinal de que ele mudaria isso. E é muito interessante porque a Bíblia fala não só das palavras que Jesus proferiu, mas ela diz que depois que Jesus morreu, ficou morto por 3 dias e ressuscitou, os discípulos lembraram da palavra de Jesus e falaram, era disso que ele estava falando. Então o templo que seria destruído não é o templo de Herodes, mas ele estava falando do seu próprio corpo. E então a primeira coisa que Jesus, que estava prestes aqui a ser crucificado, a primeira coisa que Jesus mostra para os seus discípulos que ele queria mudar, era o conceito do que era templo. E o conceito do entendimento de qual é o lugar onde Deus deve ser adorado e qual é o lugar dele manifestar a sua presença. Em Efésios, Paulo amplia um pouquinho esse entendimento. Eu quero que você vá comigo para Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 19. Esse texto é incrível. Vai ler um pouquinho antes comigo, a partir do 18. A palavra do Senhor diz assim: agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da o quê? Da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Jesus. Nele nós somos firmemente unidos, construindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação, aonde Deus vive por seu Espírito. Então, em primeiro lugar, Paulo traz um conceito novo aqui, que é um conceito de família de Deus, ou de família espiritual. Ele está dizendo, olha, o que Deus está fazendo no nosso meio, aquilo que Jesus começou a edificar através dos apóstolos, e ele é a nossa pedra angular, mas nós temos um fundamento apostólico, e quando a gente fala de fundamento apostólico, nós estamos falando da doutrina do Novo Testamento. Então Paulo está dizendo aqui, nós somos constituídos uma família espiritual, e ele vem reforçar aqui a ideia de que o templo não é mais uma construção física, mas é aquilo que a congregação dos santos se torna. E ele diz assim, quando nós estamos unidos em torno de Jesus, com ele como fundamento, nós nos tornamos a casa de Deus. Eu gosto muito da forma que a versão NVT traduz esse texto, e ele diz, nós estamos firmemente unidos nele, e ele é a nossa pedra angular. Então, o que nos faz ser família espiritual é estarmos unidos em cima de um mesmo fundamento. Eu sei que é um conceito muito estabelecido, talvez, no meio da igreja, mas eu queria reforçar isso. Então, nas construções antigas, principalmente dentro aqui do formato não só de Israel, mas do formato romano e grego, quando você ia construir uma casa, você colocava, às vezes, 4 alicerces, mas mesmo que ela tivesse um só, normalmente esse alicerce era a quina de uma casa, né? E essa era chamada de pedra angular. Então a casa, ela era desenvolvida a partir daquela quina. A primeira coisa que você fazia, quando a gente faz uma construção hoje, é muito parecido. Então a primeira coisa que você faz são os fundamentos. Eu lembro que eu estava conversando um dia com o pastor Francisco, que nos deixou no finalzinho do ano passado, e ele fala assim, olha, da onde o prédio onde eu estou morando, tinha um terreno baldio, e eles fizeram uma construção, e eles ficaram muitos meses até, fazendo, só perfurando, primeiro perfurando, depois colocando muito concreto naqueles buracos, depois eles fazem uma estrutura em volta, que acho que é chamado, né, da sapata da casa ali, ou da construção, e ele diz que eles demoraram muito tempo naquilo, mas depois que começaram a construir o prédio foi rápido. Por quê? Porque o que define uma construção e quantos metros você pode construir para cima dela é o fundamento.
Então a pedra angular, ela era o fundamento da casa, era onde uma casa começava, e toda a casa era construída em cima da pedra angular. Ela não só era a base de sustentação, mas ela era o que fazia com que todos os outros tijolos permanecessem unidos. Então, quando a Bíblia fala que Jesus foi rejeitado, mas veio a se tornar a pedra angular, ele está falando assim, ele é o fundamento de todas as coisas, tudo está fundamentado em torno dele, de quem ele é, e em cima de quem ele é, que nós unidos edificamos uma construção espiritual, e isso é o que? A igreja. Então o que a igreja é? A igreja é essa união dos santos em torno de Jesus. E tudo isso vem reforçando que a ideia de igreja do Novo Testamento era um pouco diferente do Antigo. E ela fala dessa união dos santos. Pedro complementa um pouco mais essa ideia. Então, se você puder abrir comigo na primeira carta de Pedro, 1 de Pedro capítulo 2. A partir do versículo 4, e a palavra do Senhor diz assim: vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como dizem as Escrituras, põe em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês os que creem reconhecem a honra que lhe é devida, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Então Pedro está dizendo aqui, olha, vocês são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é construído. E é muito interessante, porque ele está dizendo que essa edificação não é feita por nós mesmos, mas ela é feita por Jesus. Então ele está dizendo, ele é o fundamento, e ele pega vocês como pedras vivas, e ele constrói uma casa espiritual, e essa casa espiritual é o quê? É a igreja. O versículo 5, para mim é um resumo do que é ser igreja. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Sabe o que é isso? Isso é o resumo do que é ser igreja. Por isso que quando o Senhor ministrou esse nome, a gente escolheu esse nome Cornerstone para identificar a nossa família espiritual. Eu olho para esse texto e falo, cara, isso é igreja. A igreja é aquilo que é edificado por Jesus em cima dele mesmo, que é o fundamento. Agora, como era essa igreja que Jesus constituiu? É claro que a igreja está sempre em transformação, o reino de Deus, ele é dinâmico. Agora Jesus estabeleceu ele primeiro como fundamento, e depois a própria palavra estabelece os apóstolos, a doutrina apostólica, como fundamento. O que é a doutrina apostólica? Esses dias alguém me perguntou, tá, mas o que é esse fundamento dos apóstolos? É a doutrina do Novo Testamento. E uma coisa que a gente precisa entender, para entender aquilo que Deus espera de nós como igreja, é entender como foi essa igreja que Jesus fundou através dos apóstolos. Diferente do que algumas pessoas pensam, e eu olho para a igreja de Atos, isso parece muito claro para mim, é que a igreja de Atos, ela estava longe de ser uma igreja perfeita. Eu sei que a gente olha até de uma forma romântica para a igreja de Atos, mas a verdade é que a igreja de Atos, ela era uma igreja cheia de problemas já desde o princípio. Então, quando a gente olha aqui para o Novo Testamento, não só para Atos, mas para as cartas de Paulo e para todo o Novo Testamento, eu percebo que o que a gente precisa fazer, até porque eu entendo que a revelação de Deus é progressiva,
Nós não devemos buscar voltar a nos tornar a igreja primitiva. Nós podemos voltar sim e devemos alguns princípios, algumas verdades e algumas práticas. Mas a verdade é que nós não somos chamados para nos tornar a igreja primitiva. Nós somos chamados sim para nos tornar a igreja dos últimos dias. E a Bíblia fala muito sobre como é essa igreja dos últimos dias que Jesus vem buscar. Agora, a igreja primitiva era, sem dúvida nenhuma, uma igreja cheia de falhas, uma igreja que tinha uma divisão terrível entre os judeus ortodoxos e os samaritanos e depois os gentios convertidos. Cara, era uma briga terrível. Paulo sofreu na mão dos judeus que queriam colocar o judaísmo para os novos convertidos que não conheciam nada de judaísmo. Entre eles brigavam, eles desprezavam os samaritanos. Foi então uma igreja com uma tendência muito grande a se contaminar com o judaísmo. Paulo gasta muito tempo para advertir a igreja sobre isso. Foi uma igreja que demorou muito para entender a comissão do ID. Jesus sobe aos céus dizendo: olha, vocês vão por todas as nações, fazendo discípulos de todos os povos, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Só que se passaram 13 anos para esses caras saírem de Jerusalém. Isso para mim é vergonhoso. O primeiro lugar onde muitas pessoas começam a se converter é Antioquia. Eles mandam depois Barnabé para lá, que chama Paulo. Agora olha que coisa terrível isso. Quem que recebeu a comissão? Os apóstolos e aqueles 120 que estavam no Pentecostes. Agora quem foi lá e pregou em Antioquia e converteu muitas pessoas lá? Sabe quem? Não, você não sabe, porque ninguém sabe. Mas não foi nenhum dos apóstolos. Então alguém entendeu esse comissionamento, saiu de Jerusalém e levou o evangelho para Antioquia, que foi o primeiro lugar onde gentios começaram a se converter. Então era uma igreja, em certo aspecto, lenta. Uma igreja que não evangelizou. Era uma igreja cheia de rivalidades, de heresias, de imoralidade. A igreja primitiva foi contaminada por imoralidade. É só você ver o que Paulo escreve aos Coríntios. Ele fala: olha, eu vi imoralidade tal entre vocês que eu não vi nem entre os mundanos. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu vou te falar uma coisa que vai te chocar. Eu vi aqui dentro da igreja coisa que eu não vi nem no mundo. Eu falo: olha, isso não me chocou, não é novidade. Paulo já viu isso lá quando começou. Então era uma igreja com defeitos, com desafios, com certeza. Agora, qual é o lado bom disso? É que nós não podemos deixar de reconhecer que a igreja de Atos foi uma igreja que nasceu de um avivamento, foi uma igreja que nasceu de um derramamento do Espírito, e foi uma igreja que nasceu sim no poder de Deus. Então, mesmo com tantas falhas, a igreja de Atos, ela foi uma igreja vitoriosa, ela era uma igreja que caminhava em poder, e ela era uma igreja, sem dúvida nenhuma, que transformou o mundo à sua volta. E uma das coisas que mais mexe com o meu coração, e isso é motivo para uma outra mensagem, mas é pensar que Jesus discipulou esses 12 caras, que acompanharam 70, que cresceu para 120, que cresceu para 3.000 depois da primeira pregação de Pedro, que cresceu para 5.000 depois da segunda pregação de Pedro, e essas pessoas foram discipulando pessoas que chegaram até nós. 2.000 anos depois, e a gente só está aqui porque Jesus discipulou esses 12 caras, e eles deram continuidade àquilo que Jesus ensinou. Então essa é sim uma igreja que caminhou em vitória. Agora, como era essa igreja, e o que nós precisamos aprender com ela? Eu acho muito interessante que o John Stott, ele fala algo interessante, e ele separa esse texto de Lucas em 4 coisas. Ele fala das 4 principais características, ou as 4 principais colunas da igreja primitiva que estão descritas ali naquele texto. Então ele diz, em primeiro lugar, eles eram uma igreja que se dedicava ao ensino dos apóstolos. Então ela era uma igreja que aprendia.
Em segundo lugar, ela era uma igreja que se dedicava à comunhão e o partir do pão, ou seja, era uma igreja de relacionamentos profundos e verdadeiros. Em terceiro lugar, ela era uma igreja que se dedicava à oração, era uma igreja que orava muito. E em quarto lugar, mas não menos importante, ela era uma igreja que se reunia para louvar. Então ela era uma igreja que adorava, e a sua adoração era intensa, verdadeira. Por quê? Porque ela era fruto de algo que eles viviam no dia a dia. E eu gostaria agora de abordar cada um desses tópicos com você. Então, em primeiro lugar, ele começa dizendo assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Então essa era uma igreja que aprendia. É muito interessante, porque se perguntasse para qualquer um de nós, eu estou me colocando nisso também, se alguém chegasse para você e falasse assim: qual você acha que é a principal característica da igreja primitiva? Eu tenho certeza que a gente falaria do poder, a gente falaria da unção, a gente falaria dos milagres, a gente falaria das línguas de fogo, do derramamento do Espírito, a gente falaria da unidade, do partir do pão, do distribuir os bens. Mas eu duvido que, sem ter ouvido isso que eu vou te dizer, a primeira característica que diria da igreja primitiva é que ela era uma igreja que aprendia, que se dedicava ao ensino. Mas quando Lucas vai fazer um resumo da vida da igreja, a primeira coisa que ele escolhe dizer é que ela era uma igreja que se dedicava ao ensino. E eu quero mostrar para você que todas as outras características que envolviam a igreja de Atos, a igreja primitiva, elas vão acabar caindo na mesma coisa que era o ensino. Então eles viveram muitas coisas, e muitas coisas aconteceram porque eles se dedicavam ao ensino. Então tudo partia do ensino apostólico. A gente falou aqui nessas 3 semanas sobre a importância de se reunir em um lugar onde a doutrina apostólica podia ser comunicada. Agora, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que o número de convertidos cresceu para 5.000 pessoas logo no início da igreja. Por quê? Porque Pedro pregou. A gente vê que essas pessoas receberam o Espírito Santo, por quê? Porque elas creram numa palavra de Jesus, de que eles deveriam permanecer em Jerusalém, até que viesse sobre eles o Espírito Santo. Eles tinham comunhão, por quê? Porque eles aprenderam biblicamente que o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos. Eles deixaram de ser judeus ou gentios para se tornarem igreja. Por quê? Porque eles compreenderam a profecia sobre o Messias. Então a igreja primitiva, ela era uma igreja que se dedicava a estar aprendendo dos apóstolos, a aprender as escrituras. Agora, sabe o que eu acho interessante? Isso mexe com o meu coração, porque esses crentes de Atos, esses caras estavam cheios do Espírito Santo. Cara, olha o que esses caras viram. Eles viram Jesus ressuscitar, eles viram Jesus aparecer, Jesus atravessar a parede. Eles passaram pelo derramamento do Espírito em Atos. Então eles viram um prédio tremer, eles viram língua de fogo, eles viram aqueles homens, eles entre eles falarem nas línguas das mais variadas nações. Eles viram paralítico andar, eles viram leprosos serem curados, eles viram muitos milagres. Mas mesmo vivendo todo esse contexto sobrenatural de poder, esses caras não desprezavam a doutrina, o ensino e o conhecimento. Eu fico imaginando esses caras, eles viram de tudo, irmão. Poder de Deus, céu se abrindo, Jesus subindo aos céus. Você pensa o que é isso? Esses caras orando até o prédio tremer. A Bíblia fala depois, inclusive, de Atos, que quando Pedro e João são soltos da cadeia, que eles se reúnem e oram, e de volta eles pedem ousadia. A Bíblia fala que quando eles estavam orando, o prédio tremeu. Mas esses caras não queriam só o chu, o manto, o fervo, porque diariamente eles se dedicavam a aprender a doutrina dos apóstolos. Eles se dedicavam ao ensino. Agora, infelizmente, hoje eu vejo que muitas pessoas só querem essa experiência mística. Eu não estou dizendo que essas coisas não são boas. Cara, a gente é uma igreja pentecostal, nós gostamos do fervo, a gente gosta de cair no chão, de manto, de chu, tudo isso aí a gente gosta.
A gente quer que Deus venha. E quem está aqui mais tempo com a gente, já desde que a gente nasceu, desde que as reuniões aconteciam numa sala da minha casa, às vezes Deus vinha e, cara, às vezes nem mensagem não tinha, vinha unção profética, a gente queria deixar Deus mover, e o nosso maior desejo é que Deus venha e bagunce a reunião. Eu entendo que a minha responsabilidade como pastor dessa igreja é preparar o ensino e edificar você. Essa é a minha responsabilidade, mas domingo após domingo, vez após vez, eu sei que isso não pode acontecer sempre, porque a igreja precisa aprender. Agora eu venho torcendo para que Deus bagunce, que não tenha nem palavra, que Deus venha, e que, cara, que Deus tome isso aqui, bagunce, faça a coisa acontecer como Ele quer. Agora eu vejo que muitas pessoas, infelizmente, muitas vezes eles só querem experiência, eles só querem a revelação, só querem o chu. Você vê isso na forma que as pessoas pregam até hoje. Eu vejo que muitos dos pregadores conhecidos hoje, cara, tem coisas incríveis na internet, glória a Deus por isso, mas eu vejo pregadores que às vezes o que eles querem é chocar as pessoas, eles estão preocupados em chocar, em fazer, trazer um tema que deixa as pessoas chocadas, ou trazer uma grande revelação, mas a nossa primeira preocupação não deveria ser em trazer uma grande revelação, mas em pregar a verdade. E ensinar a verdade, isso eu preciso me preocupar. A revelação, ela só é importante quando ela reforça uma verdade bíblica, mas parece que não, você tem que trazer alguma coisa nova que ninguém trouxe. Eu só quero experiência mística, eu quero o chu, eu quero o manto, eu quero todas essas coisas também, mas eu quero a palavra. Algum tempo atrás eu fui convidado para ir num retiro de adolescentes, e é um desafio para mim pregar para adolescentes. Quero confessar isso, glória a Deus pela vida do Fernando e da Jéssica, que a gente tem aqui na igreja, que cuidam do ministério de adolescentes, porque é desafiador, principalmente para mim, que tem um perfil mais de ensino. Você ganhar o coração deles é um desafio. E eu fui num retiro de adolescentes, porque eram amigos, era uma igreja de amigos, e eu falei, Deus, tenha misericórdia de mim, esses adolescentes vão me zoar. Eu sou meio, como que é a palavra que inventaram agora? Cringe. Eu falei, Deus, eu sou cringe. Eu falei, me dá graça com esses caras aí. Só que quando eu cheguei, era um retiro, então eu acho que eu cheguei no lugar, era tipo 11h30 da noite. E eu lembro que quando a gente parou o carro do lado do lugar, era uma chácara, cara, tava um fervo naquele lugar, era gente chorando, falando em línguas, e eu desci, já arrepiei e falei, cara, Deus está nesse lugar, vai ser facinho hoje, porque o coração desse povo aí está sedento. A hora que eu entrei para dentro da igreja, tinha um monte de adolescente chorando, derramado no chão. Eu falei, Deus, é hoje que eu vou nadar de costa aqui. E eu fui, comecei a pregar, e já na primeira coisa, falei, boa noite, alegria estar aqui com vocês, que presença gostosa. Aí eu falei, abra sua Bíblia em tal lugar. Quando eu falei, abre sua Bíblia em tal lugar, irmão, o pastor tem uns tiques. Você sabe como que funciona. Você fala, abra sua Bíblia em tal lugar, ou ligue sua Bíblia, tem um movimento. Mas eu falei, abra sua Bíblia, ou ligue sua Bíblia em tal lugar, e sabe quando a visão periférica mostra que não tem movimento nenhum? E quando eu levantei a cabeça, estava todo mundo me olhando assim. Eu falei, gente, vocês não trouxeram Bíblia, nem no celular. E eles continuaram tudo me olhando. Aí eu confesso para você, eu fiquei na carne já. E escapou, foi mais rápido que o meu pensamento e o meu filtro emocional. E eu falei, sanguíneo, eu falei, cara, vocês vêm para um retiro, velho, vocês não trazem Bíblia. Falei, nunca vi isso. Falei, misericórdia. Cara, já fiquei indignado, a minha vontade, graças a Deus que eu sou meio tratadinho, porque a minha vontade era pegar o iPad já e vazar e ir embora. E aquilo me chocou. Eu falei, cara, como que vocês podem? Que sentido que faz você vir, se derramar no chão? Eu falei, então vocês vêm aqui, se rolam no chão tal, e depois voltam para a cadeira e você não tem uma Bíblia. Que amor a Deus é esse? Você só quer o arrepio, você só quer a música. Eu falei, cara, como que vocês amam a Deus, vocês não querem ouvir o que Deus falou?
Então, aquelas pessoas na igreja de Atos, elas viviam cheias do Espírito, elas tinham experiências sobrenaturais verdadeiras, autênticas, elas viviam manifestação sobrenatural, mas elas não abriam mão do ensino, elas estavam ansiosas para aprender. Por quê? Presta atenção no que eu vou te dizer. Porque mesmo os milagres que aconteciam tinham como objetivo principal confirmar a palavra que é pregada. Qual é o objetivo dos milagres? É confirmar a palavra. Ah, pastor, você está exagerando. Deus cura por causa das pessoas, por causa daquilo que as pessoas estão passando. Também. Mas eu quero mostrar para você biblicamente. Abra comigo em Atos capítulo 14. A partir do versículo 3. A palavra do Senhor diz assim: entretanto demoraram ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual, olha o que a Bíblia diz, confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem muitos sinais e prodígios. O que a Bíblia está dizendo aqui para mim e para você? Esses caras pregavam com poder, mas depois Deus permitia que milagres acontecessem para que confirmassem a palavra que era pregada. Sabe por quê? Porque milagre tem prazo de validade, irmão. Porque a pessoa que é curada hoje, ela vai morrer depois. Eu não quero deixar você chocado, mas aqueles 10 leprosos que foram curados por Jesus já morreram. Cara, Deus faz um milagre, Ele ressuscita alguém, você não vai acreditar. Lázaro morreu de volta. Creia. Então os milagres, eles têm um prazo de validade, mas as pessoas que receberam a palavra de Deus, isso tocou não só a sua vida terrena, mas tocou a sua eternidade. Os milagres são importantes, a gente crê nisso. Eu creio em unção profética, eu creio em cura sobrenatural, eu creio em libertação. Irmão, a gente crê em tudo aqui. Nós somos pentecostais, nós somos carismáticos, nós acreditamos nos dons do Espírito, nós vivemos isso, nós somos intencionais em buscar isso. Mas nós cremos nos dons, por quê? Porque a Bíblia fala dos dons. Nós cremos nos dons por quê? Porque a Bíblia fala que os dons testificam a palavra. Nós cremos nos dons e na manifestação do poder, por quê? Porque a Bíblia diz que os sinais seguiriam aqueles que creem no quê? Na palavra, na verdade, nós cremos, então os sinais precisam nos seguir. Agora, quando uma pessoa é curada, isso é maravilhoso, mas quando uma pessoa recebe a palavra da verdade, isso transforma a sua eternidade. Em Atos capítulo 4, quando Pedro e João curam aquele paralítico na Porta Formosa, a Bíblia fala que eles estão chegando para a oração da tarde, e esse cara é alguém que mendigava muito tempo ali, e ele fala, pede alguma coisa, e Pedro fala, cara, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E aquilo fez gente sair pulando, ele saiu pulando, correndo pelos pátios do templo, e se juntou uma grande multidão, e Pedro começa a pregar. E a Bíblia fala que ele nem terminou a sua pregação, as autoridades do templo e os principais sacerdotes chegaram e levaram Pedro e João presos. E o número de convertidos subiu para quanto? 5.000. Cara, sem terminar a mensagem, imagine com apelo e música. Mas a Bíblia fala que eles prendem esses caras e eles são ameaçados. As autoridades prendem eles e proíbem eles o quê? É interessante porque a Bíblia fala que esses mestres da lei, essas autoridades, eles discutem, eles falam, olha, como que nós vamos sentenciar esses homens e fazer alguma coisa contra eles se tem um milagre notório que aconteceu? Tem uma prova. Mas quando eles chegam para Pedro e João e eles ameaçam Pedro e João, eles não tentam proibir Pedro e João de curar, mas eles pedem ou ordenam Pedro e João que não mais pregassem. Cara, mas o que fez a muvuca foi a cura. Mas eu quero dizer para você que a pregação sempre incomodou mais do que os milagres.
Dos 10 leprosos, voltou um. Mas quando a palavra é recebida, a eternidade é transformada. E a primeira característica, mais uma vez, que Lucas escolhe dar para a igreja de Atos, é que ela era uma igreja que se dedicava ao ensino dos apóstolos. Infelizmente, nós vivemos uma igreja contemporânea que é crua, rasa, que é ignorante da palavra. E eu quero dizer para você, não se contente em não saber. Existe uma onda agora para reduzir a mensagem, irmão. Cada vez os caras querem pregar menos. Por quê? Porque é a geração da internet. O cara quer palavra de 10 minutos. Cara, se quer palavra de 10 minutos, vai para o YouTube. Não venha para cá. Não venha para cá, porque não é o que a gente acredita. Cientificamente, inclusive, existe fundamento científico para dizer que uma pessoa dificilmente vai ser levada para uma decisão se ela não ouvir pelo menos 45 minutos de mensagem. Então existe uma base científica. Agora, eu vejo que as pessoas hoje são rasas. Por quê? Porque a comunicação, ela globalizou tudo. Então tem um terremoto lá no Japão, todo mundo sabe. Agora ninguém sabe nada além disso, que aconteceu um terremoto que matou gente. Por quê? Porque é muita informação superficial. E a verdade é que existe uma demanda do mundo dizendo para eu que sou pastor, para quem é pregador, a gente não quer palavras muito longas, tá? A verdade é que assim, vocês enchem linguiça demais, seja mais objetivo, prega 20 minutos e está de boa. E a gente está olhando aqui do outro lado, você não quer ouvir? Então tá bom. Você não, é muito para você? Você não está, né? Você é uma geração diferente. Então tá bom, então vou pregar 20 minutos só. E a gente está facilitando o caminho para essas pessoas. Agora, em certo aspecto, a igreja ela vai ser sempre uma contracultura. E não tem como, se nós tivermos um ensino superficial e raso, nós vamos gerar uma igreja que é rasa e superficial. Uma igreja que não conhece, que não mergulha, que não se dedica ao ensino. Irmão, você acha que isso é bom para você? Então, Deus te abençoe, não é seu lugar aqui. A gente quer encher você da palavra da verdade. A gente quer encher você de Bíblia. A gente quer que essa verdade entre no seu coração, que haja fundamento, que você esteja pronto para dizer para qualquer um qual é a razão da sua fé. Por quê? Porque você foi cheio da verdade. Essa verdade entrou no seu coração e transformou você. Em segundo lugar, Lucas diz que eles se dedicavam à comunhão e ao partir do pão. Então essa era uma igreja que tinha relacionamentos profundos. Eu não quero gastar muito tempo aqui, porque a gente passou 3 semanas falando só sobre isso. Mas a igreja primitiva era uma igreja que tinha relacionamentos profundos. Eles partiam o pão, eles estavam juntos e eles cuidavam uns dos outros. Infelizmente, dentro de um contexto onde a gente tem muitas igrejas gigantescas, e nada contra essas igrejas, mas é muito fácil você chegar numa igreja, você sentar na última fila, você não se relaciona com ninguém, você até bate palma, você entrega seu dízimo, agora você não precisa nem levantar da cadeira, você faz por Pix, e você não se relaciona com ninguém, você vai embora e você acha que você é igreja. Eu quero dizer para você, você não é igreja. Isso não é ser igreja. Sabe por quê? Porque ninguém é igreja sozinho. Eu não sou igreja, nós somos. Então quando nós estamos juntos, quando nós misturamos as nossas vidas um com o outro, com a vida de Jesus, nós nos tornamos igreja. Ninguém pode ser igreja sozinho. A palavra eclésia, que é traduzida como igreja no Novo Testamento, é a palavra que fala da assembleia, da reunião dos santos. A Bíblia fala que esses caras estavam juntos, que eles partiam o pão, que eles comiam juntos de casa em casa. E estar na casa de alguém, estar frequentemente na casa de uma pessoa, na mesa dela, principalmente aqui em Curitiba, isso fala de relacionamento profundo, fala de intimidade verdadeira. Então quando eu abro a minha casa para alguém, e essa pessoa está na mesa comigo, isso não é uma vez, isso é constante. Isso fala de um relacionamento profundo e verdadeiro.
E por isso que a igreja é tão preciosa e que a igreja ela é maior do que qualquer placa. Porque isso aqui é o tipo de coisa que a gente deve fazer, inclusive, não só com quem é da mesma casa, da mesma denominação. Mas quando a gente está junto, nós somos igreja, nós somos a igreja de Jesus. Nós podemos ser uma família espiritual específica, mas a gente vai ter comunhão com o corpo, a gente vai receber outras pessoas. Nessa semana a gente está emprestando o nosso local aqui para a reunião de uma outra igreja que não tem templo ainda. Eu falo, cara, isso eu quero fazer. Porque quando eu venho para cá, quase todo dia, estudar, trabalhar, eu não estou sendo igreja. Agora, quando eu abro a porta aqui para esses caras que são de outra denominação, para eu estar servindo eles aqui, eu sou igreja. Aonde nós estivermos juntos em torno do nome de Jesus, nós somos igreja. E nós precisamos sim cuidar uns dos outros. Aqui mostra só que esses caras não tinham comunhão, não só tinham comunhão, mas que eles cuidavam uns dos outros. Quando eu olho para a Bíblia, eu quero corrigir uma coisa aqui, não era proibido ter propriedade privada, não era uma lei que todo mundo tinha que vender e distribuir, isso seria uma doutrina marxista e não cristã. Agora, isso era orgânico, né? Essas pessoas, elas vendiam suas propriedades e distribuíam, não porque elas eram obrigadas, mas porque elas queriam. Porque isso fazia parte daquilo que era a identidade delas. Quando a Bíblia fala que Ananias e Safira deram só parte da propriedade que eles venderam, e eles são fulminados, o pecado deles não foi não dar tudo, o pecado deles foi fraudar a verdade. Então, olha como é perigoso você fingir uma espiritualidade que você não vive. Qual foi o pecado de Ananias e Safira? Foi fingir uma espiritualidade que eles não viviam. Abra comigo em Atos capítulo 5. A partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo? Cara, qual era o motivo do cara mentir? De dar uma parte e dizer, não estou dando tudo. Esse cara só queria aparecer, queria fingir uma espiritualidade que ele não vivia. E guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade. Agora olha o que Pedro fala depois. Ele não lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então ninguém era obrigado. Pedro está falando, cara, a propriedade não era sua. Quando você vendeu, o dinheiro não estava na tua mão, não era seu também. Agora, por que você vem fingir uma espiritualidade que você não vive? Porque você vem mentir ao Espírito Santo. Então ninguém era obrigado a dar suas posses, mas essas pessoas tinham um relacionamento uns com os outros e voluntariamente eles queriam cuidar uns dos outros. Então não dá para ser igreja sem relacionamento profundo. Agora, como todos os outros mandamentos, eu quero dizer para você que isso a gente não espera sentir para fazer. A gente faz o quê? Obedece. Eu sou uma pessoa que a minha tendência natural é estar muito bem sozinho. Não que eu não goste de estar com pessoas, mas eu sou mais introspectivo. Cara, eu com uma cuia de chimarrão e uma pilha de livro, eu ia para o litoral do Paraná aqui, me fechava 15 dias sozinho, numa casa orando, estudando, buscando, e ficava muito bem. Agora, eu vejo que o cristianismo, ele me coloca em um lugar de desconforto em relação ao meu temperamento e à minha personalidade. Então eu não tenho esse direito. Eu não tenho direito de fazer isso. Isso não quer dizer que eu não possa ter momentos. Eu tenho sim momentos, eu preciso disso para minha sanidade mental, emocional. Eu preciso ficar sozinho.
Agora, eu não tenho o direito de estar sempre sozinho, porque não foi para isso que Deus me chamou. Deus me chamou para ser igreja, e eu preciso obedecer. Eu falei para vocês, eu acho que na semana passada, que quando eu e a Dani, a gente estava prestes a ser ordenado ao ministério pastoral, ela me chamou e falou: você já viu na Bíblia que uma das características dos presbíteros é que eles precisam ser hospitaleiros? Eu falei: bah, que droga. E aí eu comecei a levar a gente para minha casa, todo mundo se hospeda lá, irmão. É quase um Airbnb, sem pagar nada. Por quê? E eu amo hoje isso. Eu amo poder fazer isso. Agora, eu não esperei sentir para fazer. Existe um princípio, uma verdade, e eu preciso me render a isso. É tipo o cara que diz assim: não, eu entendi que o dízimo é verdade, mas eu só vou entregar o dízimo quando eu sentir paz. Aí eu vou entregar o dízimo. Não vai entregar nunca. Porque é um mandamento a gente não sente, a gente obedece. Agora, quando você dá um passo de fidelidade, porque o que é um passo de fidelidade em relação a um mandamento? É uma atitude de fé. Eu não sinto vontade, eu não queria, eu tenho medo de dizimar, eu tenho medo de faltar, eu tenho medo de não vir essa colheita logo, eu tenho medo de qualquer coisa, mas eu vou fazer. Isso é o quê? Isso é fé. A obediência aos mandamentos é fé. Cara, eu gosto de ficar sozinho. Cara, eu tenho medo de me aproximar demais das pessoas. Eu tenho medo de receber gente em casa. Mas eu faço porque é um mandamento. Isso se chama o quê? Fé. Alguém já disse que todo pecado é um ato de incredulidade. Porque quando eu peco, é quando eu olho para um mandamento e eu decido fazer outra coisa. Deus está me dizendo: o melhor para você é isso, mas eu prefiro fazer outra coisa. Então isso é um ato de incredulidade. Agora, não há como ser igreja sem relacionamentos profundos. A gente precisa escolher fazer isso e a gente precisa construir. Em terceiro lugar, eles se dedicavam à oração. Então essa era uma igreja que orava muito. Irmão, não existe vida cristã sem vida devocional. A gente vai sempre acabar na mesma coisa. Tudo começa quando a gente tem nosso tempo com Deus e quando nós oramos uns com os outros. E a igreja de Atos era uma igreja que perseverava na oração e eles oravam juntos. Alguém um dia me perguntou assim: quando que a gente pode dizer que é o momento que a igreja nasce? Quando Jesus chama Pedro e fala: apacenta as minhas ovelhas? Quando Jesus fala: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? Não sabe quando a igreja nasce? Jesus disse que alguma coisa precisava acontecer antes que eles fossem até os confins da terra e antes mesmo que eles se tornassem testemunhas de Jesus. O que precisava acontecer? O Espírito Santo precisava vir e capacitar. Você quer saber quando a igreja nasce? A igreja nasce quando o Pentecostes do Espírito Santo vem sobre a vida da igreja. E isso acontece quando? Quando eles estavam juntos orando. Vá comigo para Atos capítulo 1. A partir do versículo 12. A palavra do Senhor diz assim: então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Agora vai um pouquinho para frente comigo, Atos capítulo 2, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu a casa onde estavam. Um pouquinho para frente, Atos capítulo 4, versículo 24. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, vai um pouquinho para frente, agora o versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Qual foi
a consequência deles serem cheios do Espírito? Anunciar a palavra com intrepidez. Lembra que eu falei no começo? Que tudo ia culminar na mesma coisa, em anunciar e aprender e viver a palavra. Então, essa era uma igreja que orava muito e que orava junto. Por isso, um dos fundamentos para a gente é a sala de oração, aonde a gente vai oferecer ao Senhor as nossas orações e a nossa adoração. Eu não acredito particularmente que a gente precisa ter uma sala de oração 24/7. Eu acho que precisa ter um chamado específico para isso. Agora eu acredito sim que toda igreja precisa ter uma consciência de oração. Toda igreja precisa ser uma igreja que ora. E em quarto e último lugar, eles se reuniam para louvar ou para adorar. Então essa era uma igreja que adorava, e a adoração deles era verdadeira, porque a adoração era só o fruto de algo que eles já viviam. E eu quero demorar um pouquinho de tempo mais aqui, porque isso é um dos fundamentos para a gente como igreja, e é uma coisa que, se você está aqui com a gente, você vai ouvir a gente falar vez e mais vez, e mais vezes, e mais vezes. Igual eu vi um dia chegarem para o pastor Luiz Hermínio e falarem: pô, pastor, você tem que falar sobre mais coisas, só prega sobre paternidade, só prega sobre as mesmas coisas. Aí o Luiz olhou e falou assim: tá bom, o dia que vocês aprenderem eu mudo. Então é mais ou menos assim, a gente vai insistir nisso, a gente quer encher seu coração com isso. Existe uma confusão muito grande sobre princípios de adoração, e a impressão que eu tenho muitas vezes é que algumas pessoas se impressionam com as expressões extravagantes de adoração, né? Então, com aquele louvor intenso, grito, pulo, lágrima, gente rolando no chão. E eu não estou dizendo que essas coisas não são boas, porque a gente quer tudo isso aqui em nome de Jesus, irmão. A gente adora aqueles cultos que vira, cara, igual quando você lê em Atos, todo mundo que estava reunido, o que aconteceu, em língua de fogo, e achando que os caras estavam bêbados, era um balaio de gato. Então a gente gosta disso. Eu quero que essa liberdade tenha. A gente quer a gente chorando, rolando no chão, a gente quer adorar. Agora, não estou dizendo que essas coisas não são boas. O que eu quero dizer é que essas coisas sozinhas e isoladas, elas não provocam Deus. Elas não falam de nada sozinhas, elas não significam nada. A Bíblia fala daquele jovem rico que vem correndo em direção a Jesus e se joga diante de Jesus de joelhos e fala: mestre, o que eu faço para dar a vida eterna? Cara, que expressão de adoração. Esse cara vem correndo, se joga, se atira de joelho. A gente olhar e falar: tá aí um cara avivado, pentecostal. Mas Jesus fala para ele, a Bíblia diz que o Senhor olhou para ele, o amor, e fala: cara, faltou uma coisa para você, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e siga-me. E o que ele faz? Eu imagino esse cara pensando em tudo que tinha, em se desfazer, olhando para os apóstolos, provavelmente com uma roupa meio surrada, dormindo cada hora em um lugar, e ele falou: cara, não vou dar conta. Então esse cara, ele parecia intenso, mas a verdade é que ele era morno. Quando eu estava nessa igreja que eu falei, naquele culto de adolescentes, saiu sem querer. Eu preguei uma mensagem sobre o jovem rico, e uma hora eu falei: cara, o jovem rico veio correndo, se jogou nos pés de Jesus, e cara, ele parecia intenso, mas quando Jesus falou: vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, ele saiu triste. Eu falei: igual você, que na hora da adoração vem, se rola no chão, baba, chora, mas na hora que volta para a cadeira não tem nenhuma Bíblia na mão. Então, essa expressão externa, sem a verdade dentro, ela não significa nada. O que Jesus está ensinando aqui é que não adianta você vir correndo, se jogar de joelhos e dizer: eu quero, se o teu coração não quer de verdade. Agora eu pergunto para você: será que aquele jovem não queria vida eterna? Claro que queria, tenho certeza que ele queria. O problema é que existiam outras coisas que ele queria muito mais, e ele não foi capaz de trocar uma coisa por outra. João capítulo 14, versículo 21, diz assim: aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, você quer expressar amor a Deus, paixão, cara, você precisa guardar os mandamentos.
não é condizente com uma vida de adorador, um cara que é extravagante na sua adoração, mas não ama a Deus obedecendo. As coisas não se encaixam. Por quê? Porque a verdadeira adoração, ela é uma resposta à revelação bíblica. E a gente vai voltar lá ao começo. Tudo vai acabar onde? Na palavra. Tudo parte dali, parte da verdade. Quando Jesus fala sobre adorar em espírito e em verdade, ele está falando para quem? Para aquela mulher samaritana na beira do poço. É aí porque é muito interessante, porque quando a gente fala de adorar em espírito e em verdade, se a gente juntar 20 pastores aqui e perguntar o que é adorar em espírito e em verdade, os 20 vão ter uma posição diferente, eles vão falar coisa diferente. Em primeiro lugar, por quê? Porque a Bíblia não é clara acerca disso. Agora, olhando para isso como um todo, eu vou te dizer a interpretação que parece mais coerente para mim. E eu não quero bater um martelo sobre isso, eu não estou dizendo que eu que tenho a revelação, o entendimento. Eu quero mostrar biblicamente, eu quero mostrar na Bíblia por que eu penso o que penso. Mas quando Jesus fala de adorar em espírito e em verdade, ele está falando para quê? Para quem? Para a mulher samaritana na beira do poço. E ele diz para ela assim: olha, vocês samaritanos adoram aquilo que não conhecem. Ela está perguntando para ele qual que é o lugar de adorar. E quem eram os samaritanos? Dentro de Jerusalém ficavam os judeus que eram extremamente ortodoxos. Então, os romanos, houve várias rebeliões. Toda vez que os romanos, apesar de dominarem Jerusalém, eles queriam impor alguma coisa, cara, morria gente, viravam um forféu. Né? Por quê? Porque eles se levantavam. Eu estava lendo um livro de história esses dias e contou uma história muito interessante, que uma comitiva de César uma vez entrou em Jerusalém e esses caras levavam, eu acho que é o baluarte que fala, né? Que era uma bandeira do Império Romano, e algumas dessas bandeiras tinham o rosto de César. Quando os judeus principais, os sacerdotes e ali os mestres da lei viram aquelas bandeiras com a cara de César entrando em Jerusalém, e imagina que isso tinha no Império Romano inteiro. Mas quando esses caras entraram em Jerusalém, eles começaram a gritar: idolatria, idolatria. E esses caras cercaram a casa do governador, eles afastaram a roupa e colocaram uma faca no pescoço. E eles falaram: se vocês não tirarem esses baluartes daqui agora, nós todos vamos cortar o pescoço. Imagina os homens mais respeitados de Jerusalém, as principais autoridades. E o que aconteceu? Isso é um registro histórico. Esses caras voltaram atrás e mandaram tirar de Jerusalém as bandeiras. Por quê? Porque eles não podiam impor. Cara, podiam, mas ia ser uma matança desgraçada, ia morrer gente pra caramba, ia morrer soldado romano, ia ter destruição. Então os judeus eram tão ortodoxos em Jerusalém que eles conseguiam manter algumas coisas, mesmo sendo dominados pelo Império Romano. Agora, os samaritanos viviam afastados de Jerusalém. Então eles eram judeus que foram contaminados pela cultura greco-romana. Eles foram... eu esqueci a expressão que usa agora, mas eles foram influenciados pela cultura. Então eles eram desprezados pelos judeus ortodoxos. Eles não tinham a fidelidade às escrituras que os judeus de Jerusalém tinham. Então essa mulher samaritana, ela fala: olha, os judeus não se dão com os samaritanos. Ela nem se caracterizava como alguém que fazia parte do povo hebreu, judeu. E ela fala: onde a gente adora? Porque uns dizem que é em tal lugar, outros dizem outro. E Jesus fala de adorar em espírito e verdade. Ele fala: olha, vocês samaritanos, vocês estão tentando adorar aquilo que vocês não conhecem. Agora, isso é muito interessante, porque é muito parecido com aquilo que Paulo fala em Atenas. A Bíblia fala que Paulo vai para Atenas e ele é convidado a pregar no Areópago, né, que era o principal polo ali de filósofos. E os caras chegam para ele e falam assim: qual é essa nova religião que você está anunciando? Um dos grandes pensadores e filósofos
gregos tinham morrido justamente por isso, por ser acusado de trazer uma nova religião. Agora, cara, Paulo era incrível. E falam assim, qual é essa nova religião que você está anunciando? E aí Paulo diz assim, olha, andando por aqui, eu vi que vocês são extremamente religiosos. Eu vi quantos deuses vocês têm, quantos altares vocês têm. E ele diz, mas quando eu estava andando aqui, eu vi um altar ao Deus desconhecido. E ele fala, pois o que eu venho anunciar a vocês é que vocês estão adorando aquilo que não conhecem. E isso que vocês não conhecem é o que eu quero apresentar a vocês. O John Stott diz algo muito interessante. Ele diz que a adoração sem conhecimento, ela está fadada a se tornar idolatria. Irmão, é isso, adoração sem conhecimento não é adoração, ela é idolatria. Por quê? Porque a adoração nasce de uma revelação, ela nasce de um conhecimento, ela nasce de um relacionamento. A adoração, ela nasce da revelação bíblica. Por quê? Porque é a Bíblia que diz quem Deus é, e é a Bíblia que diz que nós devemos adorar a Deus. É a Bíblia que diz, adorem ao Senhor. Como que ela diz? Adore com cânticos. E levantem as mãos santas. É a Bíblia que diz para mim quem Deus é e que Ele deve ser adorado. Então na nossa adoração nós exaltamos os atributos de Deus que são revelados aonde? Nas Escrituras. Por isso que as coisas estão juntas. E a igreja primitiva, ela adorava quem conhecia. Eles caminharam com Jesus, eles viram Jesus, eles caminharam com quem caminhou com Jesus, então eles sabiam aquilo que eles estavam adorando, e eles tinham um relacionamento com Deus, eles tinham relacionamento uns com os outros, eles se dedicavam a conhecer as Escrituras, então a adoração pulava de dentro deles, como uma expressão externa daquilo que já estava dentro. E a grande verdade é que quando você tem um encontro com a revelação de quem Deus é, isso faz você adorar. Você sabe que eu li quando eu era moleque, eu li isso hoje, eu vejo é tão simples, se eu não me engano foi num livro do Charles Swindoll, e ele dizia assim, olha, que o lugar da intimidade com Deus é um lugar solitário. Ele diz, quanto mais você mergulha na intimidade, mais você vai deixando pessoas para trás. E ele fala, eu quero preparar em você, porque se você se decidir mergulhar em Deus, você vai ver que quanto mais você conhece a Deus, mais pecador você se reconhece. Ele falou, quanto mais perto de Deus, você não fica se sentindo mais santo, porque quando a revelação da santidade de Deus vem, você fala, eu preciso mudar. Quando você percebe quanto Deus é santo, você fala, eu sou pecador. Quando você percebe quanto Deus é justo, você fala, cara, eu sou injusto. Então é essa revelação que vem da intimidade de Deus que nos leva a adorar. A revelação de Deus nos traz adoração. Eu sei que é forte o que eu vou te falar, mas quando um homem procura uma prostituta, ele procura uma prostituta para receber, para ter com ela sensações e emoções que deveriam ser fruto de um relacionamento, da construção de uma intimidade. Agora, esse cara que busca uma prostituta, ele quer ter esse prazer, essas sensações, mas ele não está disposto a pagar por isso com a construção de um relacionamento. Então ele não está disposto a pagar com compromisso, com amor, com a construção de um vínculo. Então ele paga com o quê? Com dinheiro. Agora eu quero dizer para você que Deus não se vende. Deus não se vende. Não dá para oferecer para Deus qualquer coisa em troca de um relacionamento íntimo que não seja tempo de qualidade, construção de relacionamento, amor, compromisso. Agora, se quer saber como viver uma adoração genuína, ou uma adoração que é em verdade, você precisa se relacionar, você precisa ter compromisso, você precisa conhecer, você precisa amar. Sabe por quê? Porque a adoração vazia, ela não é recebida por Deus. A Bíblia fala que Nadab e Abiú
ofereceram fogo estranho. O que era o fogo que ele foi oferecer ali? Era um ato de adoração. Quem mandou adorar daquele jeito? Deus. Então Deus, ele chega e ele fala dos incensários, ele fala da oferta queimada, ele diz como ele deveria ser adorado. Então esses caras estavam adorando do jeito que Deus mandou adorar. Só que eles não tinham vida, eles não tinham relacionamento. E a Bíblia fala que eles ofereceram fogo estranho e eles foram fulminados. E sabe o que mexe com o meu coração? É que quando a família chega, Moisés olha e fala assim: Deus falou que não é para vocês chorarem por eles, porque se vocês chorarem, vocês também vão ser consumidos. Sabe por quê? Porque Deus não se impressionou com a oferta, porque o coração não era condizente. Cara, um texto que mexe comigo é quando a Bíblia fala de 3 caras: Corá, Dotã e Abirão. Então Corá, cara, pensa nos nomes que mistura tudo, né? Então, Corá, Dotã e Abirão, é isso mesmo. Então Corá olha Moisés, os sacerdotes, e ele olha os levitas adorando e dá uma louca nele e ele tem uma revelação. E ele falou: quem falou que só vocês podem adorar? Quem tinha falado? Deus. Como que funcionava no Antigo Testamento? Se eu queria oferecer alguma coisa para Deus, eu precisava de um sacerdote, eu tinha um intermediador. Por isso que Jesus é chamado de sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o supremo, perfeito sacerdote, e ele é o único mediador entre nós e Deus. Nós acessamos Deus através do seu sangue, do seu sacrifício. Mas esses caras chegam para Moisés e falam assim: quem disse que é só vocês que podem oferecer adoração ao Senhor? Nós também podemos. Eu imagino Moisés olhando para ele e falando: é? Então tá bom. Então nós vamos fazer o seguinte: amanhã eu vou oferecer meu sacrifício a Deus e vocês vão oferecer também. E eles falam: vamos ver qual sacrifício que Deus recebe. Corá, Dotã e Abirão conseguem influenciar uma série de famílias ali, e eles se reúnem para adorar. E olha como esses caras se prepararam. A Bíblia fala que tinha 250 pessoas com incensários de ouro. Quando esse cara faz um incensário de ouro, ouro fala de honra, de pureza, de alguém que quer oferecer o melhor. Então fala que eles prepararam 250, cada um com 250 incensários de ouro para oferecer adoração ao Senhor. O que acontece? Quando chega a hora deles oferecerem aquela oferta queimada, a Bíblia diz que o chão se abre e a família de Corá desce viva para o abismo. Mano, imagina isso. Eu posso ler 200 vezes esse texto, eu fico chocado. A Bíblia diz que o chão se abre e a família inteira de Corá, com tenda, com bens, com tudo, vai para o abismo. E imagina o balaio de gato. A hora que os caras veem isso, sai nego correndo para tudo quanto é lado. E a Bíblia fala que saiu fogo do abismo e abraçou esses caras, e não sobrou nada deles, e todos foram consumidos pelo fogo de Deus que saiu do abismo. Sabe o que isso diz para mim e para você? Que Deus não vai se impressionar com a fumaça que você faz fora, se o que está dentro é vazio ou cheira mal. Por isso que Deus não recebe a adoração vazia. Olha o que Jesus fala sobre a adoração. Vá comigo para Mateus capítulo 15. A partir do versículo 7. Jesus está falando de adoração aqui. E ele diz: hipócritas, Isaías tinha razão quando assim profetizou a seu respeito. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, porque ensinam ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. E mais uma vez Jesus está associando a adoração aqui com o quê? Com os mandamentos. Ele está dizendo: olha, a adoração deles é uma fraude, porque eles estão ensinando ideias humanas e eles não vivem os meus mandamentos. Então toda expressão de adoração externa que eles possam produzir, isso é uma mentira. Jesus está falando de guardar os mandamentos. Ele está falando que esses caras são cheios de regras, rituais que são humanos, mas isso não fala
de uma adoração. Então, para mim, o adorar em verdade é que aquilo que eu canto, aquilo que eu expresso com a minha boca, fala de uma verdade que está no meu coração. Cara, eu lembro que quando eu era moleque, tinha aquela música que cantava, não faz muito tempo, somos corpo, e a igreja adorava, eu não sei que igreja que você era, eu era de uma igrejinha de bairro, o povo gostava de fazer coreografia, então somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente e dava a mão para cantar. Irmão, eu ia no banheiro, muitas vezes eu achei que eu estava errado. Eu falei, Deus, tem um monte de crente encardido aqui que eu tenho dificuldade de conviver. Eu falei, eu não consigo cantar essa música porque ela não expressa uma verdade que está no meu coração. Na verdade, eu fazia errado do mesmo jeito, porque eu tinha que mudar o meu sentimento em relação com os irmãos e não deixar de cantar. Mas para mim, a adoração em verdade, quando aquilo que eu expresso fala de uma verdade interna, eu estou colocando para fora aquilo que é verdade lá dentro, aquilo que eu vivo. Agora, o que é adorar em espírito? Irmão, quando eu olho para as Escrituras, eu chego a apenas uma conclusão. É que adorar em espírito é só para pessoas que são espirituais. A Bíblia fala muitas vezes dos homens que são carnais, ela fala da luta entre a carne e o espírito, e há homens que são carnais e há homens que são espirituais, e eu não consigo acreditar que um homem que é carnal vai conseguir adorar em espírito. Quando Jesus fala que ia morrer, Pedro fala, não vou te deixar morrer de jeito nenhum. Jesus olha para ele e fala, para trás de mim, Satanás, porque você me serve de pedra de tropeço. Por quê? Porque você não fala das coisas de Deus, mas sim dos homens. Ele estava sendo carnal. Como que um cara que é carnal vai adorar em espírito? E tudo vai cair numa mesma coisa, nós precisamos ser verdadeiros.